O homem conhecido historicamente como Ramsés o Grande nasceu no final do dia 14, embora a data exata permaneça incerta. Os estudiosos geralmente acreditam que ele nasceu por volta de 1330 a.C. Seu pai, Sete I, era membro de uma influente família aristocrática e militar do norte do Egito, provavelmente originária de algum dos centros urbanos fortificados do delta do Nilo. A mãe de Ramsés era Tuia, filha de um oficial militar chamado Ria, o que fazia dela também parte da nobreza militar egípcia. Ramsés nasceu durante uma das primeiras grandes eras de prosperidade do mundo antigo, o auge da Idade do Bronze. Estados centralizados e poderosos haviam surgido em diversas partes do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio. No mundo grego, potências como os micênicos e os minoicos dominavam, e culturas artísticas e literárias complexas estavam emergindo. No que hoje é a Turquia, o poderoso Império Hitita havia se consolidado com sua capital em Hattusa e já começava a se expandir pelo Levante e pela Mesopotâmia. Esse império seria o principal rival do Egito na região. Mas ao sudeste, impérios como o babilônico e o assírio também floresciam, com economias sofisticadas, burocracias complexas e intensas redes de comércio. Por exemplo, um comerciante no século XIV a.C., em cidades como Tiro ou Sidon, poderia adquirir cerâmicas de Knossos, em Creta, azeite de Atenas, papiro do Egito e tecidos da Mesopotâmia, todos negociados com metais como ouro, cobre e prata, extraídos de regiões como a Anatólia Ocidental, controlada pelos hititas, ou a ilha de Chipre, uma importante fonte de cobre, essencial para a fabricação do bronze. O Egito, nessa época, vivia o chamado Novo Império, New Kingdom, período que começou no século XVI a.C. e perduraria além do reinado de Ramsés. O termo Novo Império foi cunhado por egiptólogos no século XIX e refere-se a uma fase particularmente próspera da cultura egípcia, superior até mesmo àquela que construiu as grandes pirâmides de Gizé durante o Antigo Império. Os faraós do Novo Império contavam com uma administração centralizada, apoiada por vizires, escribas e um exército poderoso equipado com carros de guerra e armas de bronze. Essa estrutura permitiu não apenas uma arrecadação eficiente de impostos e governabilidade doméstica, mas também a expansão territorial. O Egito estabeleceu postos avançados mais ao sul do Nilo, na região conhecida como Núbia, hoje Sudão, e no norte, incluindo a península do Sinai, Canaã e partes do atual Líbano. O ápice dessa expansão ocorreu no século XV a.C., durante o longo reinado de Tutemés III, que levou o Egito até o norte da Síria e partes do atual Iraque. Pouco se sabe sobre a infância de Ramsés, mas os acontecimentos políticos da época foram significativos. Quando ele nasceu, o Egito era governado por Horemheb, último faraó da 18ª dinastia, que restaurou a estabilidade após o turbulento reinado de Akhenaton, que tentara impor um culto monoteísta ao deus Sol Aton, desmantelando as estruturas religiosas e políticas tradicionais do país. Horemheb
Sem herdeiros, nomeou seu vizir Paramesu como sucessor. Paramesu, avô de Ramsés, tornou-se o primeiro faraó da 19ª dinastia com o nome de Ramsés I em 1292 a.C., reinando por apenas alguns anos antes de ser sucedido por seu filho Sete I. Sete I reinou por cerca de uma década, durante a qual restaurou o controle egípcio sobre territórios perdidos no Nordeste, como Canaã e Síria. Ramsés, então príncipe regente, provavelmente acompanhou o pai em campanhas militares na região, ganhando experiência essencial. Ele ascendeu ao trono ainda jovem, no 27º dia da estação da colheita, possivelmente equivalente a 31 de maio de 1279 a.C. Seu reinado duraria 66 anos, sendo considerado um dos mais significativos da história do Egito. Ao tornar-se faraó, Ramsés adotou o nome régio User-Matre Setepenre, que significa algo como Justiça de Ra é poderosa, o escolhido de Ra. Seu primeiro grande desafio foi conter os piratas conhecidos como Sherden, que atacavam as regiões costeiras do delta do Nilo. A partir do segundo ano de seu reinado, Ramsés construiu fortes ao longo da costa e no nordeste em direção ao Sinai, além de reforçar sua marinha com novos navios para patrulhar o Mediterrâneo Oriental. Essa resposta culminou em uma grande batalha naval, na qual os egípcios saíram vitoriosos. Um monumento em Tanis, no nordeste do delta do Nilo, registra esse feito, embora os detalhes precisos da batalha permaneçam desconhecidos. Com a situação no norte estabilizada, Ramsés voltou sua atenção ao levante, buscando restaurar o domínio egípcio sobre cidades como Tiro e Sidom, importantes centros comerciais da época. No entanto, o Império Hitita também disputava essa região. O rei hitita Muwatalli II, que transferiu sua capital para Tarhuntassa, no sudeste da Anatólia, refletia essa rivalidade, posicionando-se estrategicamente mais perto do Levante. Nos anos iniciais de seu reinado, Ramsés liderou campanhas militares anuais para reafirmar o domínio egípcio no Nordeste. Em 1275 a.C., ele consolidou o controle sobre o sul de Canaã e avançou até a região de Beirute. Uma estela comemorativa foi erguida em Nahr el-Kalb, embora o texto tenha se perdido com o tempo. E nesse mesmo contexto, Ramsés decidiu fundar uma nova capital administrativa chamada Pi-Ramsés, próxima à antiga residência de verão de seu pai, Sete I, no nordeste do delta. Essa cidade foi transformada em um centro militar e industrial, com oficinas dedicadas à produção em massa de armas, armaduras e carros de guerra. Pi-Ramsés funcionava como a capital administrativa do norte, mas Ramsés jamais abandonou a importância espiritual e religiosa de Tebas-Luxor, no sul. Ramsés II também se envolveu em campanhas contra os Amurru, um povo que ocupava grande parte do que hoje é a Síria. Eles eram vassalos tanto do rei de Muali quanto dos hititas. No entanto, qualquer controle nominal que Ramsés tenha conseguido estabelecer sobre a região em 1275 a.C. foi efêmero. Ao final daquela temporada de campanhas, ele teve de se retirar e a influência egípcia na Síria entrou em colapso. Os hititas logo retomaram o controle. A guerra entre egípcios e hititas culminou na famosa Batalha de Kadesh, ocorrida em 1274 a.C., nas margens do rio Orontes, no oeste da Síria. A batalha foi altamente significativa, envolvendo exércitos substanciais para os padrões da Idade do Bronze. É considerada o confronto militar
mais bem documentado do segundo milênio antes de Cristo, com registros egípcios e hititas em forma de inscrições, murais e tabuinhas. A campanha de 1274 a.C. tinha como objetivo expandir o domínio egípcio ao norte da Síria. Ramsés liderou 4 divisões nomeadas em homenagem a deuses egípcios: Amon, Ra, Set e Ptah, com até 40.000 soldados e 2.000 carros de guerra, além de mercenários de Canaã. No entanto, estima-se que no campo de batalha, em Kadesh, havia cerca de 30.000 egípcios. Do outro lado, o exército de Muwatalli II contava com entre 25.000 e 45.000 homens e vários milhares de carros. Os hititas surpreenderam Ramsés, que havia recebido informações erradas sobre a posição de seu exército. Enquanto ele acreditava que os hititas estavam ao norte, na realidade estavam acampados perto de Kadesh. Isso levou ao ataque súbito dos hititas, pegando a divisão de Ra desprevenida. Ramsés, com liderança decisiva, reuniu a divisão de Amon e lançou um contra-ataque que conteve os carros de guerra inimigos. Registros indicam que os hititas interromperam seu ataque inicial para saquear, o que os deixou vulneráveis. Mais tarde, a divisão de Ptah chegou e pressionou ainda mais os hititas. Muwatalli tentou um novo ataque com carros de guerra, mas não conseguiu conter o avanço egípcio. Os hititas foram forçados a recuar, cruzando o rio Orontes e abandonando suas armas para fugir. Embora Ramsés tenha retratado a batalha como uma grande vitória, inclusive com inscrições e murais nos templos egípcios, muitos estudiosos modernos veem o resultado como um impasse. A posição estratégica na Síria pouco mudou, e as disputas continuaram nos anos seguintes. E em 1269 a.C., Ramsés lançou outra campanha e conquistou a cidade de Dapur. No entanto, o padrão se repetia. Ele obtinha controle temporário enquanto estava presente, mas não conseguia manter o domínio após a retirada de suas tropas. Reconhecendo essa realidade, por volta de 1259 a.C., Egito e hititas firmaram o chamado Tratado de Kadesh, ou Tratado de Paz Eterna, entre Ramsés II e Hattusil III. O tratado estabeleceu o fim das hostilidades e reconheceu as zonas de influência. Os hititas controlariam a Síria e os egípcios manteriam Canaã e o sul do Levante. O acordo invocava os deuses como garantia da paz. Este tratado é um dos mais antigos acordos internacionais já descobertos, com cópias preservadas tanto em hieróglifos egípcios encontradas em Luxor, quanto em acadiano, a língua diplomática da época, em Hattusa, capital hitita. Ambos os lados viram vantagem na paz. O custo da guerra era alto e a crescente ameaça do Império Assírio na Mesopotâmia incentivava a cooperação entre os dois impérios. A paz permitiu a Ramsés redirecionar suas atenções ao sul. Ele já havia feito campanha até a primeira catarata do Nilo, e na década de 1260 a.C., estendeu o controle egípcio até a segunda catarata, no atual norte do Sudão.
Após o tratado com os hititas, ele avançou até a Terceira Catarata e fundou uma colônia militar em Tombos, evidenciada por inscrições reais. Com campanhas bem-sucedidas na Núbia, Líbia, Canaã e Síria, Ramsés II levou o Egito à sua maior extensão territorial desde os tempos de Tutmés III, 2 séculos antes. Ele reconsolidou o controle egípcio na Núbia, parcialmente reconquistada após os períodos de instabilidade do século XIV d.C., e transformou o Egito no estado mais poderoso do mundo conhecido na época. De Ramsés II foi acompanhado ao longo de sua vida por um número cada vez maior de seus filhos. Isso não é surpreendente, considerando que se estima que ele tenha tido cerca de 100 filhos, em proporção quase igual de meninos e meninas. Uma prole tão numerosa foi consequência direta da prática comum da poligamia entre os faraós egípcios. Ramsés teve muitas esposas, sendo a mais famosa delas sua principal consorte, a rainha Nefertari. Sua origem não é totalmente conhecida, mas há especulações de que ela fosse descendente de um faraó da 18ª dinastia que governara cerca de 40 anos antes da ascensão de Ramsés. Eles se casaram jovens, e Nefertari tornou-se rainha consorte quando Ramsés assumiu o trono por volta de 1279 a.C. Juntos, tiveram vários filhos. A importância de Nefertari se reflete nos muitos templos e santuários construídos por Ramsés em sua homenagem, o que demonstra claramente que ela era a mais reverenciada de suas esposas. Nefertari trocou cartas com o rei hitita Hattusil III e sua esposa Pudu-Repa durante a década de 1260 a.C., correspondência a essa descoberta na capital hitita, Hattusa. Nefertari faleceu por volta de 1295 a.C., mas como Ramsés viveu por muitas décadas após sua morte, novas esposas principais surgiram. Entre elas, destaca-se Iset-Nefret, que provavelmente também era esposa de Ramsés antes mesmo da ascensão dele ao trono, embora sua posição tenha sido secundária enquanto Nefertari viveu. Nefertari faleceu por volta de 1255 a.C., mas como Ramsés viveu por muitas décadas após sua morte, novas esposas principais surgiram. Entre elas destaca-se Iset-Nefret, que provavelmente também era esposa de Ramsés antes mesmo da ascensão dele ao trono, embora sua posição tenha sido secundária enquanto Nefertari viveu. Registros e inscrições confirmam sua importância crescente a partir da metade dos anos 1250 a.C., com aparições em esculturas e templos em todo o Egito. Mundei, outras esposas, surgiram também por motivos políticos. Um exemplo notável foi o casamento de Ramsés com uma filha do rei hitita Hattusil III, como parte do famoso Tratado de Paz de 1259 a.C. O casamento, no entanto, só foi formalizado na década de 1240 a.C., provavelmente porque a princesa ainda era muito jovem na época do acordo. Curiosamente, algumas das grandes esposas reais de Ramsés também foram suas próprias filhas. Bintanat, por exemplo, filha de Iset-Nefret, casou-se mais tarde com seu próprio pai. Esse tipo de relação, apesar de chocante para os padrões modernos, era comum no Egito Antigo e resultou em diversas complicações de consanguinidade. O caso mais notório foi o do faraó Tutankhamon, que reinou cerca de 50 anos antes de Ramsés II e que sofria de múltiplas doenças provavelmente relacionadas à endogamia.
Durante seu longo reinado, a numerosa família real de Ramsés II esteve profundamente ligada ao culto do deus Sol-Ra, uma das divindades principais da religião egípcia. Ra, frequentemente associado a Amon-Ra, era venerado junto com outras divindades como Ptah e Horus. A partir da década de 1260 a.C., Ramsés começou a associar sua imagem cada vez mais com esses deuses. O grande templo de Abu Simbel foi construído por ordem de Ramsés II e dedicado a diversas divindades importantes do panteão egípcio. A entrada monumental conduz a um interior ricamente decorado com esculturas e relevos. Acredita-se que o templo tenha sido projetado de maneira que 2 vezes por ano, em 22 de fevereiro e 22 de outubro, a luz solar penetre diretamente até a câmara interna, iluminando as estátuas ali presentes. Supõe-se que essas datas marquem, respectivamente, o nascimento e a coroação de Ramsés como faraó. Além das representações religiosas, o templo também celebra o reinado de Ramsés II, com destaque para suas vitórias militares, como a Batalha de Kadesh, imortalizadas nas paredes internas. No exterior, o elemento mais impressionante é o conjunto de 4 estátuas colossais do faraó, com cerca de 20 metros de altura, flanqueando a entrada. Cada uma delas exibe Ramsés, com a coroa dupla do Alto e Baixo Egito, simbolizando seu domínio sobre toda a extensão do Vale do Nilo. O templo funcionava, portanto, como uma grandiosa declaração de poder, especialmente direcionada aos povos do sul. Ramsés foi sepultado inicialmente no Vale dos Reis, mas devido a saques, seu corpo foi transferido diversas vezes. Sua múmia foi descoberta em 1881, em Deir el-Bahari, junto a outras múmias reais. Embora seu túmulo original tenha sido saqueado, as inscrições sobreviventes revelam detalhes sobre seus títulos e itens funerários. Curiosamente, acredita-se que sua máscara mortuária tenha sido reaproveitada de um faraó anterior, o que mostra que os egípcios viam certos túmulos como santuários a serem mantidos e renovados ao longo do tempo. Ramsés foi sucedido por seu 13º filho Meremptah, ou Merneptah, pois muitos de seus filhos mais velhos morreram antes dele. Meremptah, já idoso ao assumir o trono, reinou por cerca de 10 anos. Seu feito mais notável foi uma vitória contra tribos líbias em 1208 a.C. Após uma breve sucessão de faraós, a linhagem direta de Ramsés chegou ao fim em 1189 a.C., encerrando a 19ª dinastia. Seu legado, no entanto, permaneceu tão forte que 11 faraós da dinastia seguinte adotaram o nome Ramsés, sendo o último Ramsés XI, que morreu em 1077 a.C.